Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, Josué é um tipo de Cristo. Depois da vinheta. Bom, em primeiro lugar nós temos que ver que o Evangelho ele foi dado em tipos e cerimônias. Por quê? Porque esta é a forma mais didática para que a gente possa aprender. Então, nós vimos na vida, por exemplo, de Moisés, que ele era um tipo de Cristo. Então, o que ocorreu na vida de Moisés deveria de ocorrer na vida do Messias, que era Jesus. Assim seria mais fácil a compreensão e a não rejeição do verdadeiro Messias. Da mesma forma, nós iremos ver agora a respeito de Josué, como sendo um tipo de Cristo. E veremos em sua vida como seria o ministério de Cristo no Novo Testamento. Então, primeiro texto, em Números, capítulo 27, do verso 16 ao 18. O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então diz o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Então vemos aqui que Moisés ele pediu que o Senhor colocasse, depois dele, depois de sua morte, colocasse um homem que serviria como um pastor. E Deus escolheu a Josué, filho de Num. Então Josué seria o pastor de Israel. Sim. Próximo texto em Números, capítulo 27, do 22 ao 23, diz assim: E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele impôs as suas mãos. Ele deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. O interessante é que com Cristo, em João capítulo 10, verso 11, ele nos diz: Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, como Cristo, Josué também foi um pastor. Isto. O próximo texto está em Números, capítulo 13, verso 8. Diz assim: Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Então o nome de Josué, no início, era Oséias. E esse nome significa salvo ou salvação. Isto. Próximo texto, em Números, capítulo 13, verso 16, assim diz: Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então agora foi trocado o nome de Oséias. E agora ele recebe o nome de Josué. E em Números, capítulo 14, verso 6, E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Então a confirmação de que Josué agora tem este nome, né? Sim. Não é mais Oséias. Interessante que o nome Josué significa Deus salva. Então no início ele era salvo ou salvação. Sim. E agora é Deus salva. Interessante que o nome de Josué e de Jesus, mesmo tanto no hebraico, são muito parecidos. Quase a mesma coisa. Porque um é Yoshua e o outro é Yeshua. Praticamente a mesma coisa. Então vemos que também o nome de Jesus significa Jeová é salvação. E o nome de Josué é Deus salva. Então, a mesma coisa. Sim. O próximo texto, em Deuteronômio 31, os versos 7 ao 8, nos diz: E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então note que Moisés, já sabendo que não iria entrar na terra prometida juntamente com o povo, incumbiu Josué de assim fazer. Josué é quem iria liderar o povo para entrar na Canaã terrestre. Então Josué capítulo 1, dos versos 1 ao 3, assim diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, assim como Deus disse a Moisés, ele reafirma para Josué. O interessante aqui é que diz que Josué era servo de Moisés. E Jesus? Jesus também, ele nos diz que o Filho do Homem veio para servir. Então, ele tomou o lugar de servo. Justamente. Então, Josué realmente é um tipo de Jesus. O próximo texto, em Josué, capítulo 3, verso 7. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, note que Josué vai continuar aquilo que Moisés havia parado. Então, Moisés, ele representa a Cristo até a morte, ressurreição e ascensão ao céu. Tanto que Moisés é tido também como primícia, porque Moisés, ele morreu e foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel e foi elevado ao céu. Então, Moisés termina aí sua obra como servo de Deus na terra. Dali por diante, quem continua é Josué. Sim. O próximo texto, em Josué capítulo 10, verso 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Então vemos aqui que Deus iria engrandecer Josué perante o povo em realizações de milagres. Isso. O primeiro foi na abertura do Jordão. E agora aqui o sol e a lua pararam. Josué falou, pare, e o sol parou. Lua, se detenha, e a lua se deteve. Ele falou e veio acontecer, um homem de muita fé. Em João capítulo 2, 11, diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, da mesma forma como foi com Josué, através de sinais, milagres, também o fora com Jesus. Sim. E Jesus ainda realizou inúmeros milagres, né? Sim. Que seriam multiplicação dos pães, diversas curas e ressurreição de mortos. O próximo texto, em Josué, capítulo 5, verso 8 ao 12. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Dize mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Então, olha aqui algo interessante. Josué agora, no início de seu ministério, ele chama o povo para uma consagração. Dali, ele faz a circuncisão do povo. É tirado o opróbrio do Egito. Então, aquele povo que ainda não havia sido circuncidado fora circuncidado ali. E eles vão celebrar a Páscoa. Então, diz que no primeiro dia eles celebraram a Páscoa. No segundo dia, o que acontece? Eles comeram, o fruto da terra. Isso. Ó, em outros textos diz as novidades da terra. E no terceiro dia, o que acontece? O maná cessou. O que isto representa para nós cristãos na época de Cristo? Os 3 dias onde Cristo morre, ressuscita e vai ao céu. Então, ou seja, este episódio aqui de Josué marca
para nós cristãos, na época de Jesus, a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Porque o maná cessou. Jesus disse que ele era o pão verdadeiro que caía do céu. Ele era o maná. E ali cessou, ou seja, aquela parte de Jesus representar o cordeiro, cumpre-se ali em sua morte. Mas na vida de Josué, este episódio também nos é apresentado logo no início do seu ministério. Posteriormente a isto, o que vai ocorrer? Vejamos. Josué capítulo 2, verso 18, diz assim: Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E recolherás em sua casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e toda a família de teu pai. Isso aqui é falando diretamente para Raabe, a prostituta. Sim. O próximo texto, em Josué capítulo 6, verso 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Então, note que é algo interessante, né? Quando o povo sai do Egito, nos umbrais das portas, tinha que aspergir sangue. Sim, sangue do cordeiro. Sangue do cordeiro. Por isso ele seria livrado. Com Raabe, ela colocou uma corda vermelha na janela. O mesmo símbolo vermelho do sangue, para que ela pudesse ser livrada. Então, o que isso significa? Vejamos mais um texto para a gente entender. Lucas capítulo 7, verso 39, diz assim: Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo, então ele pensava, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E disse-lhe a ela, Jesus falando para a mulher, os teus pecados te são perdoados. E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então vemos aqui que, como Josué nos é dito no texto que ele deu vida à prostituta Raabe, Jesus também, ele perdoou os pecados dessa mulher pecadora, e esses pecados que eram para a morte para ela foram apagados, ou seja, Jesus lhe deu vida. Isso. Ela foi salva. Justamente. Então, isso era um sinal que Deus estava dando com Josué para que entendesse como seria o evangelho na época de Cristo, pois Josué estava representando a Cristo ali. Mas não para aí, continuemos. No próximo texto, em Josué capítulo 10, verso 1, e sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Então vemos aqui que o povo de Gibeão, eles fizeram um concerto com os filhos de Israel. Então, o que estava ocorrendo? Estrangeiros estavam sendo aceitos para o seio de Israel. Aqueles que quisessem fazer um concerto de paz não seriam destruídos. E eram aceitos no seio de Israel, assim como Raabe foi aceito juntamente com a sua família. Sim. O que significa isso? Que depois que foi celebrada a Páscoa e o maná cessou, onde eles vão agora para Jericó, para batalhar contra Jericó, batalhar contra Ai e outras cidades, todo estrangeiro que quisesse seria aceito. Isso representava que depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o evangelho seria pregado a todo estrangeiro, os gentios também seriam alcançados. E isto é o tipo que Josué nos mostra, e cumpre-se em Cristo como antítipo. Vejamos. Josué capítulo 2, os versos 9 a 11 diz assim: E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, e a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais
destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então vemos aqui que Raabe, dizendo aos espias que o povo, os gentios, eles ouviram os feitos de Israel. Eles ouviram o que Deus tinha feito pelo seu povo. Interessante que em Colossenses capítulo 1, verso 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, significa que, assim como na época de Josué, os feitos de Deus foram ouvidos em todas as nações que Josué tinha que eliminar, da mesma forma, quando Cristo vem, todas as nações ouviram também do evangelho que tinham que ser alcançados. Tipo e antítipo. Então, Josué mostra aqui que havia pavor nos estrangeiros por ouvirem a fama do Deus de Israel. Da mesma forma, com Cristo, a fama daquele Deus morto e ressurreto ecoou por toda a terra. E aí começou muitos a rejeitarem, mas também muitos a aceitarem. Sim. Então, semelhanças. O próximo texto, em Hebreus, capítulo 3, verso 17 ao 19. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então aqui Paulo está falando que os hebreus, na época de Moisés, que não aceitaram a mensagem dos espias sobre Canaã, eles morreram todos no deserto e não puderam entrar em Canaã. Que em Canaã seria dado um repouso para eles, né? Que seria o repouso dos vossos inimigos, dizia o texto. Então todos aqueles que não acreditaram na mensagem dos dois espias não entraram em Canaã terrestre. Por quê? Eles foram incrédulos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo continua. Hebreus capítulo 4, dos versos 1 ao 3. Olha o que diz aqui. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, Paulo está dizendo aqui também que, eu temo que alguns de vocês também não aceitem entrar no repouso de Deus. Como assim? Bom, Josué tinha que levar o povo até Canaã terrestre. Antes, ele enviou espias, que trouxeram relatórios. 10 dos espias trouxeram um relatório falso. Josué e Caleb trouxeram o relatório verdadeiro. Contudo, o relatório dos dois não foi aceito. O povo agiu na incredulidade a respeito do relatório de Josué e Caleb. Esses que não acreditaram nesta mensagem não puderam entrar na Canaã terrestre. Então, dependia da aceitação da mensagem dos dois espias para que se pudesse ter confirmada aquela geração como entrando na Canaã terrestre. Uma vez que eles rejeitaram, eles também não entrariam lá. De igual forma, Paulo fala aqui que a pregação do Evangelho, que Cristo é o Messias, as pessoas tinham que aceitá-lo como tal. Porque senão, não entrariam no descanso de Deus na Canaã celestial.
Se não aceitar o Messias, não será salvo. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, ele está fazendo um paralelo entre os dois. Então, Josué levou o povo a Canaã, mas somente aqueles que aceitaram o relatório dos dois espias verdadeiros. Da mesma forma, o cristão só vai entrar em Canaã celestial se aceitar a pregação dos discípulos. Continuemos. No mesmo capítulo, no verso 4, porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Então aqui entra o 4º mandamento, o 7º dia, né? Sim. Paulo está misturando o descanso de Israel Com Canaã terrestre, né? Que seria Canaã terrestre, com a Canaã celestial. Só que agora entra o 4º mandamento aqui, o 7º dia da semana no meio. O que isso tem a ver? Vejamos. Em Hebreus, capítulo 4, dos versos 8 a 10, diz assim: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Paulo está querendo dizer o seguinte: aquele cristão que aceita a Cristo e que vai para o repouso da Canaã celestial, ele é obrigado a guardar o 4º mandamento, o sábado do 7º dia. Ele diz assim: porque se Josué lhes houvera dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Tinha de ser o mesmo 7º dia da semana, o sábado, ele não podia dar outro. Como Josué é um tipo de Cristo, e ele vem representando a Cristo, de sua ressurreição e ascensão para frente, significa que os hebreus que entraram na Canaã terrestre continuaram a observar o 4º mandamento, o 7º dia. Se isso se aplica para nós hoje, os cristãos que aceitam a Cristo e que vão para a Canaã celestial vão estar observando também o 7º dia da semana, porque diz assim que ele não falaria de outro dia de repouso. Josué não poderia falar de outro dia de repouso. Se ele representa a Cristo, Cristo quando morre, ressuscita e vai ao céu, não pode falar de outro dia de repouso, tem que ser o mesmo 7º dia. Então o sábado continua em vigor. Aqui o mesmo texto diz, né? Porque aquele que entrou no seu repouso, ou seja, entrou nesse repouso de Cristo, Que é para Canaã celestial. Canaã celestial, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Quando foi que Deus repousou de suas obras? No 7º dia. Então vemos aqui que um é atrelado ao outro. Não pode rejeitar um e aceitar o outro. Você não pode aceitar a Cristo e rejeitar a lei. Rejeitar um só dos mandamentos é rejeitar toda a lei. Você não pode aceitar a lei e rejeitar a Cristo. Então Josué é um tipo de Cristo, onde foi deixado na Bíblia, para que o cristão não seja enganado de dizer que Cristo aboliu a lei, aboliu o sábado. Isso é mentira. Josué é um tipo aqui, diz que continuaria o sábado. Mas vamos ler mais um texto. Em Josué capítulo 23, verso 1, e sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias. Então vemos aqui que com Josué, Deus deu repouso a Israel. Ou seja, eles chegaram a Canaã terrestre e venceram os seus inimigos. Então, Contudo, continuaram a observar o sábado. isto. Então Israel chegou a Canaã terrestre. Com tudo do que se sabe até hoje, Israel continua a observar o sábado. Vamos ver, interessante porque o povo, o cristão, irá para Canaã celestial e, segundo o livro de Isaías, capítulo 66, o sábado ainda será guardado em Canaã celestial, Justamente. na Nova Jerusalém. Então, para nós hoje, Cristo morreu, ressuscitou, foi ao céu. Josué faz a continuidade de sua obra, a obra de Cristo, né? Sim. Mas também do Espírito Santo, em guiar a igreja até Canaã celestial. Enquanto isso, nós que somos o Israel de Deus moderno, temos a obrigação de observar todos os 10 mandamentos, incluso o sábado. Porque assim está no tipo de Josué. Sim. Então este é o estudo.
Que Deus nos abençoe para que possamos abraçar toda a lei de Deus e aceitar a Cristo como nosso Salvador pessoal. E que não venhamos a rejeitar o seu santo dia, que é o sábado. Que segundo o tipo, que era Josué, o sábado deveria de continuar para todo israelita que estivesse em Canaã terrestre. Como nós cristãos, o sábado tem que continuar conosco, nós temos que observá-lo. Pois nós somos aquele povo que vai até Canaã celestial. Que Deus nos abençoe então. Nos aguardamos para um próximo estudo. Amém. Amém.